Ei, gente, muito bom dia. 11 horas na capital de todos os mineiros, 11 horas no horário de Brasília. Estamos aqui para aquele nosso bate-papo diário, como fazemos todas as manhãs, com os mais variados e com os mais diversos temas. O nosso bate-papo hoje será com o André Luiz Souza, que tem formação na área financeira, que foi gerente master de um grande conglomerado bancário brasileiro, acho que eu posso citar o nome, o Itaú, durante muitos anos. Enfim, o André vai compartilhar com a gente, vai conversar com a gente sobre os aspectos atinentes às finanças pessoais. Muito bom dia, André. Eu já vi que ele entrou aqui, deixa eu buscá-lo. Essa é a hora tensa da conversa, é a hora de puxar para o bate-papo. Vamos ver. Ah, agora sim. Acho que eu estou no lugar errado. Acho que é aquela pecinha, sabe? Fala, André. Muito bom dia. Fala, Seja bem-vindo a Gustavo. esse espaço. Bom André, dia. eu já tô... Obrigado aí pela participação, pelo convite aí, né? Pra gente falar um pouquinho aqui. eu que te agradeço por disponibilizar esse tempinho para falar com a gente, especialmente de um tema que o brasileiro... É um tema tabu para o brasileiro. O brasileiro não é bom nessa área de organização financeira. O brasileiro tem até muita vergonha, às vezes, de expor a questão financeira. Uhum. E aí, André, eu já começo essa nossa conversa te fazendo a seguinte pergunta. Quais são os grandes vilões de um orçamento financeiro pessoal? O que as pessoas mais devem fugir para garantir um orçamento saudável, um orçamento atinente com as receitas? Bacana, Gustavo. Primeira coisa, cara, assim, falar de dinheiro é um grande tabu, né? É um negócio que vem lá adiante dos nossos antepassados e tudo. Falar de dinheiro sempre é complicado. As pessoas sempre têm medo de falar de dinheiro, né? E outro dia eu vi até você numa live, você brincou, falou assim: tem gente que fala que dinheiro não traz felicidade. Então fica com sua felicidade, me dá o seu dinheiro. Me dá o seu dinheiro. Então, cara, assim, o dinheiro ele tem que ser falado como qualquer outra coisa, né? A primeira coisa é tirar essa crença limitante do dinheiro, né? As pessoas sempre acham que o dinheiro traz coisa ruim, né? E não é. E o dinheiro ele foi feito para quê? Para realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, né? Para ele premiar a gente pela alguma coisa que a gente fez para alguém, para alguma coisa, né? É uma recompensa, né? E dessa recompensa você vai trabalhar o quê? Os seus objetivos, seus sonhos, o seu planejamento. Então o primeiro tabu já começa com isso. As pessoas não falam de dinheiro, né? O segundo, as pessoas começam a entender que se eu estou numa situação, às vezes, um pouco complicada, um pouco apertada, não vou nem mexer nisso, porque senão eu vou chegar lá no fundo do poço e vou ficar mais desesperado ainda. Então as pessoas começam a limitar as coisas. Então ela não vê onde é que ela está. Então eu falo que a primeira coisa que a gente tem que ter é saber onde é que a gente está pisando, né? Então é o quê? Qual que é a minha receita, tá? O que eu recebo por mês, qual que é a minha receita média e qual que é os meus gastos, tá? Qual que é o meu gasto médio? Dentro do meu gasto médio eu tenho gastos fixos e gastos variáveis, né? Então eu tenho que aprender o quê? A movimentar, a girar essa parte, né? A saber onde é que eu posso mexer. Eu tiro um pouquinho daqui, põe um pouquinho ali. Esse mês eu não vou gastar tal coisa. Não, uma conta de luz. Eu tenho jeito de eu fugir de uma conta de luz? Não tem jeito. Hoje, na pandemia, eu tenho jeito de eu fugir da internet? Não tem jeito, né? Agora, um restaurante, eu posso minimizar, eu não estou saindo. Então, eu já tenho um gasto que eu não estou tendo, que é gasolina, né? Eu vou pedir um delivery, né? Então, muito possivelmente, você vai estar gastando até menos hoje do que você gastaria numa situação normal. Mas a primeira coisa é definir onde é que você está. Entendeu? E, outra coisa, o objetivo que você tem também. Esse aí tem que ser primordial. Tá? Essa aí são dos gargalos que a gente tem aí. Tá. Uma vez a gente estabelecer, conhecendo a nossa realidade, aí é até muito interessante, porque muita gente tem dificuldade de trabalhar com planilhas. Uhum.
Eu acredito que uma planilha de Excel seja uma planilha simples de Excel, pode ser uma ferramenta estupenda para poder fazer um mapeamento dessa situação. É possível também fazer manual. As pessoas que, porventura, têm dificuldade de computador podem fazer manual, né? Eu li uma vez que às vezes uma grande despesa inesperada não é capaz de quebrar a pessoa tanto quanto o cafezinho, o pão de queijo e o jornal de todas as manhãs. Porque na soma do mês, se todo dia eu gasto 5, 10, 15, 20 reais no cafezinho da manhã, não computo aquilo na minha despesa. Porque é uma coisa pequenininha, eu comprei um jornal R$2, comprei um cafezinho de R$5, gastei R$10. Não faço, né, não lanço essa despesa. E no final do mês eu vejo que tem pequenos rombos no meu orçamento, e as pessoas dizendo, olha, até o cafezinho de R$2 ele tem que constar, porque senão ele acaba sendo um furo ali né, no seu orçamento. É por aí? Gustavo, perfeito, cara. Quando a gente vai fazer a primeira análise, o diagnóstico, né, a gente tem que anotar tudo, tá? É primordial que você tenha na ponta do lápis todo. Eu gastei com um alfinete, coloca esse alfinete. Entendeu? Eu gastei com um cafezinho, uma água que eu comprei na rua, coloca essa, mas é R$1 só. Beleza, mas quantas vezes você fez R$1? Quantas vezes você gastou R$5 num cafezinho? A título de exemplo, quando eu estava trabalhando numa agência do Itaú Personalité, só para exemplificar, a gente saía para almoçar e na volta eu parava para tomar um café, tá? Aí eu parava na Copenhague para tomar um café. O café era R$8. Aí foi o quê? Foi durante uma semana. No final eu falei assim, gente, foi R$40 de café. Isso não pode acontecer. Entendeu? Porque, só R$8. Mas aí você vai somando. Então, conclusão, eu cortei. R$40 por semana seria 80 reais, não, R$160 por mês. R$160 por mês de cafezinho, um cafezinho. R$2.000 por ano, quase. Imagina. Então, assim, se você não ficar atento a essas coisas, aí o que? Lá na frente, aí você tem uma despesa, às vezes, inesperada, o dinheiro já foi embora. E principalmente se você não fez uma reserva de emergência. Esse é um outro ponto que a gente, pelo costume que a gente tem, a gente não costuma fazer essa reserva de emergência. Né? E é um negócio super importante. Eu quero falar da reserva de emergência, mas eu ainda quero voltar um pouquinho na composição dos gastos. Então, né, quem está nos assistindo vai montar ali, hoje ele vai sentar depois que ele vê a nossa live, e vai montar ali um quadro, uma planilha, uma tabela, o nome que ele queira dar, dos gastos dele, né? Do orçamento dele, né? Nessa previsão orçamentária, acho que a gente pode definir aquilo que não pode faltar e aquilo que é variável. Como é que ele consegue fazer uma previsão, né? Uma perspectiva futura, para no final do mês ele conferir se bateu? Tá, então vamos lá. Ferramenta, igual você falou. A planilha de Excel. Cara, mas eu não sou bom de Excel. Cara, não tem problema. Você precisa arrumar uma maneira de você ter o controle. André, posso anotar no papel, na minha agenda? Perfeito. Na sua agenda. Entendeu? É a maneira que você se sente mais confortável. Eu falo muito de planilha, porque tem gente que domina a planilha, cara, faz cada coisa mirabolante com planilha, né? Tem planilhas de orçamento familiar, cara. Tio Arnaldo prestigiando a gente. Tio. Nunca vi tio Arnaldo no Instagram prestigiando a gente. Bacana. Então, assim, tem gente que faz planilha, cara, uma coisa mirabolante. Mas, assim, aquilo vai servir para mim? Ou eu vou gastar tempo com aquela planilha? Entendeu? Então, assim, tem que ser uma coisa simples e confortável, porque senão a pessoa desiste também, tá? Então, essa é a primeira ferramenta. Despesas. Então, a gente divide sempre em duas frentes. Despesa variável e despesa fixa, tá? Então, vamos lá. Despesa fixa. Água, luz, telefone, internet, alimentação básica. Tá? Eu falo de alimentação básica, por quê? Porque eu vou no supermercado para mim fazer a compra do mês. Aqui em Nova Lima a gente chama de lista. Não sei se a maioria a hora que a gente aqui em casa também, a gente chama de lista. Então. Não é porque eu sou nova-limense. Isso, tem muita gente que faz lista. O que é isso, André? É supermercado, é a mesma coisa. Então eu vou no supermercado, eu tenho que fazer a compra do mês. Arroz, feijão, carne, material de limpeza e tal. Aí eu passo lá e vejo um chocolate. Beleza. Qual chocolate que é esse? Eu tenho um chocolate Garoto e eu tenho um Lindt. Tá? Beleza. Não, vou comprar o Lindt, que eu gosto mais do Lindt. Beleza.
Eu estava planejado para comprar esse chocolate, estava dentro do meu orçamento ali. Vou gastar R$ 500 por mês na minha compra do mês. E lá, aí você vai no supermercado, você não sai de lá por menos de 750. Se você planejou 500, você não sai por 750. Você já tem 50% a mais. 50% a mais. Mas é R$ 250. Não, não é R$ 250. É 50% a mais do que você planejou. Então, assim, esse planejamento, então a gente molda primeiro, como é que você gastou mais ou menos no último mês, últimos 2 meses. Daí você tem o quê? O seu consumo médio. Então, daí eu consigo me planejar para o próximo mês, para o próximo ciclo. Tá? E eu já consigo observar o quê? O que eu gastei a mais. Então, a hora que eu peguei ali, o lazer. Esse mês eu pedi, vamos por fora da pandemia, tá? Eu fui ao restaurante 4 vezes, né, com a minha família. Pô, você deixou lá quanto em cada vez que você foi? Eu deixei Você vai sentar num restaurante com a R$ 200. família, é isso que eu ia falar, R$ 200. E aqui R$ 800 em casa, por mês. é bom que aqui em casa são 5 adultos, né? E 4 Então, assim, homens, que normalmente comem 4 mais, homens. bebem mais. Né? Exatamente. Então, aí, 4 vezes, eu pus lá na minha planilha. Beleza. A hora que chegou no final do mês, de eu fazer meu diagnóstico, eu tenho precisão de ir ao restaurante 4 vezes por mês. Eu tenho precisão de ter esse gasto. E depois, eu tenho condição de ter esse gasto. Então, o quê? Eu já me planejo para o próximo mês. Gente, aí eu tenho que conversar. Entendeu? Então, família, mês que vem, esse mês nós gastamos tanto, nós fomos ao restaurante 4 vezes. No próximo mês, nós vamos precisar não, né? Nós vamos ir 2 vezes só, porque eu não preciso ir ao restaurante. Esse é um outro item depois na parte de compras. Eu quero ou eu preciso? Ninguém precisa ir a um restaurante. Você vai para um conforto, um lazer, né, uma distração e tudo. Então, gente, vamos fazer um combinado? Mês que vem nós vamos 2 vezes só. Ok? Então pronto. Então o quê? É mais um combinado para o próximo ciclo. Então, diante do que eu diagnostiquei, eu me planejo para o próximo ciclo. André, então pelo que eu estou vendo, achei legal isso. Tem uma família, naturalmente se existe 1 ou 2 provedores, às vezes o pai, a mãe e tal, e os filhos adultos, é a hora de chegar, bater um sininho, família, vamos conversar. E aí vamos conversar e vamos organizar junto aqui. Um dos princípios que tem nas finanças de uma pessoa é o companheiro, né? E quem está muito próximo de você. Porque muitas vezes as pessoas enxergam você fazendo alguma coisa e imaginam uma certa situação. Tá? E aí eles podem, às vezes, recorrer a você, e você, às vezes, sem jeito de dizer um não, sem jeito de planejar aquela situação, você acaba trabalhando ali aquela parte, tá? E dentro de casa, muitas vezes, você fica com vergonha de dizer para sua esposa que você não tem hoje, você não tem disponível para ir a um restaurante. Ou para pedir Entendeu? um zap em casa. Ou para pedir, vamos pedir alguma coisa hoje? Hoje não dá porque hoje eu não tenho disponibilidade. Nossa, mas você não tem R$ 100? Gente, vai ter hora que não vai ter. E a gente tem que falar. Porque senão, mas tem um cheque especial. Opa, bacana, então usa o cheque especial. Cara, é 9%. Então já não é 100, é 109. E se eu não tenho 100 hoje, será que eu vou ter os 109 para pagar mês que vem? Talvez um exercício legal, porque realmente é difícil se sentar em frente a uma planilha e falar assim, deixa eu ver o que eu gasto. Talvez um exercício legal seja a pessoa, você falou sobre saber se posicionar, saber onde está, né? Pegar um mês, do dia, eu fiz isso. Aqui em casa a gente tem um grande problema, todos nós, com cartão de crédito. Então a gente vai usando cartão de crédito, divide. Eu adoro dividir, eu entro no Mercado Livre, outro dia eu comprei um livro no Mercado Livre, dividia de 12 vezes sem juros, um livro de R$ 50, eu dividi de 12 vezes. Vai que eu morro no meio do caminho, não vou pagar esse trem. E aí o que eu passei a fazer? O que a gente começou a fazer para poder organizar isso? A gente pegou no dia 1º, no dia 30, tudo que fazia anotando. Aí a gente fechou, no final do mês a gente sentou com a planilha aberta e falou, opa, aqui está o nosso desenho do que a gente gastou no mês. O que foi Perfeito. A mais, o que foi a menos? Né? Porque uma coisa bem importante,
é que às vezes a gente vê situações em que pessoas... Você está numa empresa, por exemplo, talvez tenha acontecido isso com você no banco, ou quem está nos assistindo vai ter passado por uma experiência como essa, que é o seguinte, às vezes o cara tem sabe, ganha bem, tem um salário bacana, e olha para um cara que está na empresa, ganha menos do que, e fala, pô, mas esse cara está viajando para tal lugar e eu não estou sem dinheiro para viajar. Mas esse cara, o cara começa a fazer umas comparações. E muitas vezes, essa questão do pedir o japa de R$ 100 ou não pedir, não é nenhuma questão de ter ou não ter o dinheiro. É uma questão de escolha de consumo. E o cara, às vezes, que ganha menos, ele não vai no restaurante 4 vezes por semana. Uma coisa simples. Por exemplo, eu vou falar o meu caso. Quando eu me organizo, eu planejo um orçamento anual. Por que eu planejo um orçamento anual? Porque a gente tem despesas que não são mensais. Seguro de carro, IPVA, exatamente, IPTU. isso aí. Então eu divido por 12 do ano anterior e vou guardando. Né? A gente vai guardando. Para no final do ano ter o dinheiro ali. Então, o IPTU vai me arrebentar o orçamento? Eu não estou preocupado, porque eu, ao longo do ano, o início do mês inteiro entrou, eu já tiro esse 12 avos, vamos dizer assim. E o mesmo eu faço quando eu penso em viagens de final do ano. Eu sei que eu não vou ter condição de pagar minhas férias no final do ano com o que eu recebo naquele mês. Então, ao longo do ano, eu vou dividindo aquilo de 12 vezes. E aí, a história que eu quero contar é de um amigo, de um elevado cargo público, em que ele saía todo dia na hora do almoço, ele ia para um restaurante no Diamond Mall e gastava 50, 55 reais de almoço. Todos os dias, de segunda a sexta. E ele tinha um cara que era um servidor público, inferior a ele lá na repartição, que não ia, que levava marmita de casa às vezes, ou que comia num self-service e tal, e chegava no final do ano e sabia dele viajar para o exterior normalmente. Ele ficava mas como? Eu falei, cara, você botou na conta do lápis quanto que você gasta de almoço por ano comendo lá o bife, sei lá o quê, enfim, ele gastava 50 reais, 55 reais por dia de almoço, são 250 por mês. Perdão, 250 por semana. Não, por semana. 1.000 por mês. R$1.000 por mês. 12 por ano. 12 mil reais Exatamente. por ano, você faz uma puta da viagem com a sua família. Exatamente. Então, é isso aí. essa escolha de consumo também, independente de ter ou não ter recurso, ela acaba sendo importante. E esse saber onde está ajuda, né? Não, Gustavo, com certeza, entendeu? Então, assim, é igual você falou do cartão de crédito. Eu vi que tem algumas perguntas aí já sobre cartão de crédito. Depois nós vamos interagir com a galera. Mas se você for vendo e achar legal, você mete o pau. Não, já aproveitar. O cartão de crédito é o vilão. Esse é o grande conceito. Gente, não tenha cartão de crédito não, que cartão de crédito é um grande vilão, cartão de crédito quebra a gente. Aí eu me pergunto assim, gente, me conta aí qual cartão de crédito que pulou da carteira de vocês aí, foi lá, fez uma compra, entrou na internet sozinho e escolheu a maneira de pagar ou a maneira de não pagar. Cara, não foi o cartão de crédito. O cartão de crédito, ele é apenas, eu falo, um meio de pagamento. Quando eu trabalhava no banco, eu falei, você está falando disso porque você trabalha no banco, está defendendo seu produto e tudo. Não, cartão de crédito é um meio de pagamento. Tá? É só um meio, você que utiliza. O que atrapalha é o como você utiliza o cartão de crédito. E se você tem despesa que você não tem como fugir dela, cara, usa o cartão. Por quê? Essa despesa que você não tem como fugir, ela já está no seu planejamento. A despesa do supermercado, você tem como fugir dela? Não. Paga no cartão. Você já sabe que você vai ter que pagar. Por quê? Você acumula. Aí você tem a outra ponta, que é a parte de acumular pontos. Entendeu? Que você tem o quê? Você já pega uma vantagem no cartão. Tá? E eu sou mestre para perder ponto em cartão de crédito. Pra você ter uma ideia. Dois, exatamente. Entendeu? E tem aplicativo para gerenciar isso tudo, mas eu falo que é a parte que você deixa, vai olhando e tal. Então, assim, o cartão não, eu particularmente, já tive. Gente, eu quero falar para vocês que é o seguinte: as situações que eu estou falando aqui hoje, eu já vivi essas situações, já passei muitas situações, às vezes, de aperto mesmo, porque por não ter esse controle. Tinha Tereza e tinha Margarida online também, na parte de Então, assim, a gente tem que... Com o tempo a gente vai aprender, aí a gente brinca, né? Pô, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, com 18 anos eu estava milionário. Cara, todo mundo. Mas por que você tem maturidade hoje? Porque você apanhou lá atrás. Então, já apanhei de cartão de crédito, já apanhei de negócio mal feito, mal realizado e pronto. Então, Gustavo, esse planejamento entra na segunda coisa que você falou aí, dessa pessoa que tem um consumo. Eu vou almoçar no restaurante, enquanto o meu colega leva a marmita de casa.
Pô, mas, ai, que chato, cara, eu levar a marmita. Gente, às vezes quando você leva a marmita, você alimenta muito melhor, mais saudável, mais regrado, entendeu? E o melhor de tudo, às vezes, e melhor não, né? E a outra parte, gente, o seu custo. Você já gastou aquele dinheiro da marmita quando você fez a compra, né? Agora não, você vai lá no restaurante. Gente, ninguém tem que não ir a restaurante mais, não gastar com o cafezinho, não. Você tem que ver se ele está dentro do seu planejamento. O meu objetivo é fazer uma viagem no final do ano. Quanto vai custar essa viagem? Igual você falou, perfeito. Eu divido dentro da minha renda e eu pago essa viagem. A hora que chegar lá, já está paga. E você viaja tranquilo. Eu falo que a melhor coisa da parte de finanças é a tranquilidade. A gente tem a parte econômica, né, que é soma, divide, multiplica, subtrai, pronto, que é isso aí, não tem jeito. E você tem a parte da tranquilidade, né? A parte de você estar em paz com você mesmo, com aquilo que você está fazendo. E aí entra a parte da emoção. Igual você falou, eu vou para um restaurante ou eu vou trazer marmita. O cara pode sentir vergonha de levar marmita. É o brasileiro, você vai na Europa, estão aqueles executivos de terno sentados na pracinha, comendo lá a marmitinha, né? Na Europa isso é muito comum. Então, cara, é isso. Mas aí a gente tem aquela... o que o meu colega vai pensar? Dependendo da posição que você está no seu emprego, na sua empresa, aí você pega. Você é um líder. Aí você, pô, meu funcionário vai no restaurante e eu, como líder, vou comer a marmita. Entendeu? É um negócio que não bate. Entendeu? Mas tá na cabeça da gente. E aí, onde é que você vai pagar isso depois? Lá no final do ano. Né? Lá no final do ano, na hora de fazer suas férias. Aí entra, que você falou da parte de IPTU e IPVA. Michele, e material escolar. Ela está dizendo que todo final de ano é um Deus dará na casa dela, porque vem aquelas despesas de final de ano e aí... Aí eu brinco que eu falo que assim, essa despesa chegou assim sem ninguém te avisar. Ela não brotou, né? Ela nasceu. Entendeu? Quando eu estava no banco, às vezes eu brincava com os meninos sobre viagem. Sobre planejamento, né? Então eu falo, pô, você vai viajar amanhã, você vai para a Europa. Você decide ir para a Europa em uma semana? Não, você planejou. Você foi lá atrás, ano que vem a gente vai viajar, a gente vai fazer uma viagem, então vamos economizar tanto. E para as despesas nossas, a gente faz um pouquinho de... A gente finge que não está vendo que vai vir aquela despesa. Entendeu? Então, o Natal. Gente, você tem aquelas pessoas que você vai comprar, que você vai prestigiar, que você vai dar um mimo, né? Que seja um mimo, uma lembrança, né? Um presente. Eu tenho um amigo que brinca e fala assim, vou levar uma lembrancinha para você. Não traz lembrancinha para mim, não. Se for me dar presente, me dá o presente direito. O Bruno, não sei se ele tá online, né? Vai brincar para o seu Bruno, que é isso. Então, assim, você sabe que você vai ter despesa no Natal. Né? Então não adianta você falar assim, o Natal me quebrou. Cara, não. Nós é que temos o hábito de não planejar. Entendeu? Então, assim, se a gente fizer tudo planejado, Gustavo, a coisa flui. Né? É ação. É ação. Eu falo muito que é ação, a gente executar. André, eu quero fazer duas perguntas. Uma que a gente começou a falar é outra do Pedro Paulo. Mas uma acaba tendo um pouquinho a ver com a outra, de alguma forma. A primeira quando a gente fala em fazer uma provisão, o Arthur falou que ele gosta de ter uma provisão de emergência, qual o percentual ideal, ou qual o valor ideal de se fazer essa provisão? É a primeira pergunta. E a segunda, porque eu não quero perder essa do Pedro Paulo, que é muito boa, que é a questão do conflito emocional versus econômico-financeiro, como é que concilia essa necessidade ou essa vontade de economizar com a saúde mental e a necessidade de diversão e lazer? Porque às vezes o cara trabalha a semana inteira, tá por aqui, fala, quer saber? Eu vou para um restaurante agora, eu vou comer o que eu posso, o que eu não posso. Como é que trabalha essa questão emocional? Então, primeiro, o quanto é importante eu guardar para emergência? E segundo, como lidar com esse conflito? Necessidade do prazer, da diversão versus economia. Tá, então vamos lá. Aí a gente volta um pouquinho lá atrás, que é a parte de emocional. Tudo que a gente faz é através da emoção. Tudo que você compra é através da emoção. Tudo que você faz é através da emoção. As reações que a gente tem é através da emoção. Então, essa parte que você disse, eu trabalhei a semana inteira, eu vou pro barzinho, eu vou pro restaurante porque eu mereço. Bacana, ótimo. Você merece, realmente. Você trabalhou, você merece.
Mas quanto tempo aquilo ali vai te dar prazer e quanto tempo aquilo ali vai te dar de dor de cabeça? Eu tive um exemplo em cima disso, cara, muito bacana, foi um negócio assim estupendo. Gabriel vai brigar comigo, mas eu vou falar. Eu sentei com o Gabriel um dia no shopping e a gente estava numa época de fazer dieta, de seguir dieta certinho e tal, e foi justamente no intervalo disso, de ir ao nutricionista e voltar. Aí Gabriel sentou pro seu pai, amanhã eu vou voltar, então hoje eu vou chutar o balde. Gustavo, ele sentou, ele comeu 3 sanduíches do McDonald's na mesa, e eu filmei isso. Foram 11 minutos de uma alegria, cara, que poucas vezes eu vi ele nessa felicidade. E ficou 11 minutos. Aquele negócio foi lá em cima. Gustavo, 40 minutos depois, ele estava sentindo mal. Aí ele fica, pai, eu tô passando mal, não sei o quê. Eu falei assim, cara, mas e aquele momento de alegria que você teve lá? Ele, pai, eu tô passando mal. Eu sei que ele ficou passando mal um tempão depois. Tá? Por que eu citei isso? Porque é justamente nesse ponto da emoção. Eu mereço, né? Eu trabalhei a semana inteira e tal. Mas, gente, como que eu vou conciliar isso? Se eu tiver esse gasto, não vai me dar uma dor de cabeça ainda maior? É um negócio muito de consciência. A gente tem que estar muito preparado para isso. Porque à medida que você acaba se endividando, passando por uma situação difícil, você chega num ponto que você acha que você não vai conseguir mais sair de lá. E se eu não vou sair de lá, problemas. Deixa pra lá. Entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender a trabalhar isso. A trabalhar a emoção. E talvez pensar numa troca também. Eu vou deixar hoje de gastar 200, 300 reais, sei lá, num restaurante caríssimo, porque, em contrapartida, eu, no final do ano, quero fazer uma viagem. Vou te usar um exemplo meu. Eu tenho um fundo em que eu coloco um valor baixo todo mês, porque eu quero ir para a Copa do Mundo do Catar. Entendi. Eu já havia feito isso para a Rússia. Né? Então, assim, e se Deus quiser, do Catar, eu quero sair de uma Copa do Mundo e poder guardar. E é pouco, é um valor que eu gastaria em uma saída, talvez, provavelmente. Entendi. Né? Então, aí eu penso, gente, se eu deixar de fazer uma tal coisa por mês, daqui a 4 anos eu vou para uma Copa do Mundo. Né? Isso. Então, também o emocional, você pode pensar nessa troca, né? Também acho que é cabível. E a provisão? Quanto que é legal guardar por mês para você pensar num risco futuro? Gustavo, você falou isso da Copa do Mundo, cara. Você já foi, acho que duas ou 3? Copa do Mundo, uma. Uma no Brasil, teve a do uma Brasil fora. Duas. E uma fora. Cara, e a Rússia? Lembra da emoção que você teve quando você estava na Rússia? Cara, você tá doido. Eu sou apaixonado por futebol. Futebol é a minha vida. O que eu mais sinto falta nesse período de pandemia é do futebol. E eu até repito de lembrar, estar na Copa do Mundo, você respira futebol. Futebol. É a melhor coisa do mundo. Eu costumo dizer que vale a pena viver para estar numa Copa do Mundo, que é uma coisa única na vida. Aí eu te pergunto, né? O tempo que essa emoção que você teve lá, né? Que você viveu isso, que você vai levar isso pro resto da sua vida, e a gente consegue recordar as emoções. Você fica alegre. Você tá doido se o cara falar assim, de novo. Kid Bengala vai te enrabar uma semana e você vai pra Copa do Mundo pro resto da vida? Enraba o Kid Bengala, vale o sacrifício. Tô falando que nunca foi a Copa do Mundo, vale o sacrifício. Então, assim, é isso. Agora, aí quando a pessoa vai fazer a poupança antes, ela fala assim, mas é 100 reais. Mas eu só vou usar isso daqui a 4 anos. Não, eu prefiro gastar. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 4 anos. Então, aí você gasta 100 hoje. Aí você gasta 100 amanhã. Aí você gasta mais 100 depois. Aí chegou lá, cara, a maior probabilidade é da gente estar vivo e acontecer. E aquele momento vai chegar. Cara, a gente está aqui agora, eu estou com 46 anos, você está com 44. 25. 25. Gente, 40. Você lembra quando você era jovem lá? Quando você tinha lá 16, 17 anos? Você imaginava, como é que eu vou ser lá quando eu tiver 40 anos? O brasileiro não tem muito esse hábito. Então ele fala assim, não, isso aí tá longe. Não, tá longe, mas chega. Aí entra a parte do planejamento de quanto que eu vou poupar por mês. Eu falo que o poupar, gente, por favor, poupar é guardar, tá? Porque senão vai pôr na poupança. Pelo amor de Deus, fujam da poupança. É um hábito.
Então, a pessoa, primeira coisa, ela tem que ter um E é hábito. um hábito excitante, né, André? Quando você começa a Cara, guardar, se você começar com R$ 5, você fala, caramba, eu guardei. é isso. Então, assim, cara, eu tinha um negócio meu. Cara, eu falo isso, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, tá? Eu já passei muito perrengue, cara, na vida, entendeu? Salário baixo e tudo. Eu troquei de banco três vezes, entendeu? Porque a gente vai buscando melhorias. E, cara, é sempre muito apertado. Tive 3 filhos muito Como cedo um e bom tal. macho alfa, 3 filhos, homens não fraquejou, que nem o É nosso porque presidente Jair eu Messias ficava lendo a Bolsonaro. Bíblia, né? Crescer e multiplicar, e não saía dessa página. Então, o que acontece? Então, assim, eu sempre vivi muito apertado. Isso eu não tenho vergonha muito de falar. Só que aí teve uma época que eu falei assim, não, gente, eu tenho que criar um hábito, tá? E o hábito de investir. André, mas não sobra para investir. Esse é o grande problema, Gustavo. As pessoas esperam sobrar para poder investir. Cara, não vai sobrar nunca, porque você vai Não, aumentando não isso. vai, cara. Você gasta, você acha gasto para tudo. Entendeu? Então, o que eu fazia? Meu salário caía na conta, já tirava um pedaço do meu salário e já jogava para uma aplicação automática. E eu lembro, assim, eu sempre fui muito arrojado, tá? E eu comprava ações. Tá? Então, todo mês eu comprava 2 ações de aí era aquela básica, né? Petro, Vale, né? Que aí, gente, é do Brasil, isso aí não tem jeito. Se isso aqui quebrar, o país já foi. As Né? blue chips. Isso. Então, assim, todo mês eu cobrava. Aí, a hora que chegava no segundo dia do pagamento, eu já estava no cheque especial. Aí os outros falavam assim, André, mas você está usando cheque especial e com dinheiro aplicado. Eu falei assim, gente, financeiramente eu estou na contramão. Economicamente está na contramão. Mas eu estou criando um hábito, que é de guardar. Que a maioria das pessoas, nós não temos. A gente aprendeu a guardar o que sobra. E não é. Eu tenho que me pagar primeiro, Gustavo. Então, assim, receber o seu salário, receber o seu dividendo, receber o seu honorário, paga seu dízimo. Entendeu? Tira lá 2%, 5% e guarda. Ah, mas eu tenho as outras contas para pagar. Beleza, administra as outras contas. Entendeu? Reduz o restaurante, reduz o cafezinho, reduz o cigarro. Cara, tem gente que ainda gasta dinheiro com cigarro. Eu preciso Entendeu? reduzir o Red Bull. Aí. É verdade, meu vício. Eu não fumo, Uhum. meu vício. Não bebo refrigerante, eu tô bebendo Red Bull quase todo dia. Não, então, aí entra a questão de escolha. Eu falei do cigarro porque a gente parece que a gente vem diminuindo. Principalmente, por exemplo, eu falo muito a nossa geração. Não sei a sua turma, a minha turma, não tem ninguém, eu não vejo ninguém fumar. A hora que a gente sai e tudo, não tem ninguém que fuma. Na minha Né? turma só Mas a fuma gente... maconha. Tabaco não. Então, mas aí a gente vê que tem pessoas que ainda gastam dinheiro com cigarro. Pô, eu tô gastando dinheiro que eu poderia estar poupando, poderia gastar dinheiro que vai me dar problema na saúde, pronto. Então, voltando ao que você falou. Primeira coisa é guardar. Quanto que eu tenho que tirar. E essa provisão de emergência? Qual que é o valor que você considera? Tá, então vamos lá. A provisão de emergência, cara. André, desculpa te interromper. Tô vendo a Natália aqui online. Natália, que alegria te ver aqui. Nós aqui em casa ontem, desculpa, eu vou quebrar esse protocolo, mentalizamos muito em vocês aqui. Beijão te ver aqui. Depois no PV eu te explico, André. Pode bacana. Então, o que é... peraí, que eu fugi aqui. Ah, tá. Eu te perguntei da provisão. Provisão de emergência. Gustavo, isso aí depende de que como que é a minha renda. Eu tenho uma renda fixa todo mês. Então, assim, tem um mercado, tá? Fala entre 3 e 6 meses para você montar a sua reserva de emergência. Que é normalmente o tempo que uma pessoa, quando ela sai de um emprego, ela foi desligada, alguma coisa, ela demora para ela voltar. Então, o quê? De 3 a 6 meses. De 3 a 6 pelo menos, da sua despesa fixa. Então, se a pessoa tem uma despesa fixa de 10, ela tem que guardar 30 ou 60? 30 ou 60. Então, com 30 mil, 3 meses ela paga a conta, ela paga o boleto. Tá? Agora, ela tem que correr atrás ali, porque senão, cara, vai vir. Aí no 4º mês ela já acabou. Entendeu? 6 meses, pô, você tá um pouquinho mais tranquilo. Mas vai acabar também. Se não entrar outra renda, vai acabar. Porque eu já vi acontecer muito, sabe o quê? A pessoa é desligada, ela sai de um emprego, e aí ela pega o primeiro emprego que aparece. Aí muitas vezes com uma renda menor, tá com metade do que ela ganhava. Entendeu? Ah, mas eu preciso entrar alguma coisa. Assim, cara, mas não vai pagar sua conta.
Se Então, você não a tem o ideia planejamento, não vai pagar sua é conta. que eu vá guardando um dinheiro até acumular de 3 a 6. O Igor, Exatamente. meu amigo Igor, dentista também, mora em Teófilo Otoni, professor, doutor, professor da Universidade Federal lá em Teófilo Otoni, ele faz a seguinte pergunta: aonde que eu deixo esse dinheiro aplicado? Esse meu Tá. fundo de emergência fica onde? O fundo de emergência, deixa eu só fazer mais um complemento. Fica à Eu falei vontade. de quem tem uma renda fixa. Tá? Agora não, eu não tenho uma renda fixa, minha renda ela é variável mês a mês. Então tem mês que eu ganho 5, tem mês que eu ganho 7, tem mês que eu ganho 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha média dos últimos 12 meses. Então a minha renda média e meu gasto deu X. Aí eu já tenho que fazer uma previsão de 6 a 12 meses. Tá. Entendeu? Quando eu não tenho uma renda fixa, eu preciso de ter uma reserva de emergência maior. Tá? Porque esse período pode se alongar ainda mais. Tá? Onde fica esse dinheiro? Então, esse dinheiro, você vai usar ele para quê? Para você pagar suas contas. Não é isso? Esse dinheiro não é um dinheiro que você tem que guardar ele para ter ganhos em cima deles. Você tem que ter uma remuneração, pelo menos, para pagar a inflação. A gente não tem inflação hoje. Então, esse dinheiro ele tem que ter liquidez. Tá? E hoje, onde é que a gente tem liquidez? A gente tem liquidez num CDB, a gente tem liquidez em fundo, né? Um fundo DI, né? Nada que tenha risco. Tá? Nada de moderado ou renda variável que você possa perder. Por quê? Risco baixo. Eu tenho 30 mil aqui, que é a minha reserva de emergência, eu vou colocar ele em ação. Isso foi em janeiro. Pô, a ação no ano passado deu 30% o Ibovespa, vou pôr aqui em ação, porque é a minha reserva. Beleza, o cara terminou março com 15 mil reais. Aí ele tem 1 mês e meio de reserva de emergência. Isso é a mesma coisa que o cara que tem uma empresa, tem um recurso no caixa e fala, a bolsa tá bacana, eu vou pôr o dinheiro da minha empresa na bolsa. Não, empresa não foi feita para ganhar dinheiro com investimento. Devia ganhar dinheiro com o empreendimento. Ela tem que ter com o empreendimento dela. Então ele tem que ter liquidez, tem que ter caixa. Esse dinheiro da reserva de emergência é para ficar em caixa. Tá? Ele ter acesso fácil dele. É uma aplicação de D+1, né? Um dia mais um dia mais 2 no máximo. Tá? Mas você tem que ter acesso a esse recurso. Tá. E aonde guardar esse dinheiro? Aonde? Você falou o quê? Um CDB seria uma boa saída? CDB, ó. Um CDB é uma boa saída. Um fundo é uma boa saída. Tá? Um fundo DI. Eu tô te perguntando porque às vezes as pessoas não entendem o que tem que dar o nome à pessoa. Poupança foge. Então. Poupança não. A poupança, de novo, a cabeça do brasileiro é poupança. Gustavo, hoje a gente tem, sabe quanto em poupança? 800 bi em poupança. O brasileiro guarda 800 bilhões de reais em 800 bilhões de reais em poupança. Cara, o lucro dos bancos... É muita grana. O lucro dos bancos vem disso aí. O lucro dos bancos não vem dos juros que eles ganham. É porque o cara bota o dinheiro num investimento o mais baixo possível. Aí dá o spread. Exatamente. Né? Mas enfim, Exatamente. Então não deixa em poupança. A Luciana Luciana tá dizendo que fundo não é arriscado. Onde que é? CDB, fundo. O que é um investimento legal D+1, né? Que você consegue amanhã levantar o dinheiro. Um CDB tem uma liquidez legal. Tá? Hoje a gente vai ver aí CDB pagando muito bem. Entendeu? A gente tem CDB de 120, 130, 140%. Tá? É emergência? Um CDB de 100%, eles estão pagando 100%. Em banco não vai pagar 100%. Tá? Vamos lá, explica para o pessoal, 100% do quê? Tá. Vamos lá. 100% do CDI, que é o quê? Que é o Certificado de Depósito Interbancário. O que é isso? Essa é uma taxa que banco empresta para banco. Os bancos, ao final do dia, só entrando nisso aí para ficar claro. Não, é importante o pessoal entender. Os bancos, ao final do dia, eles fecham o caixa dele. Igual a gente deveria fechar nosso caixa também. Hoje eu faço isso, tá? Todo dia eu somo minha planilhinha aqui no final do dia para ver como é que tá. Então o banco, ele fecha. Então, o Itaú, ele fecha. Aí ele vai olhar como é que tá a liquidez dele, tá? Então, hoje eu emprestei mais do que eu captei. Então eu tenho aqui uma defasagem de, sei lá, 1 bi. Ô Bradesco, me empresta 1 bi aí para mim cobrir aqui meu caixa aqui. Então, eles fazem esses empréstimos entre bancos. Isso chamam interbancário. Então, o que acontece? Aí tem uma taxa e eles repassam essa taxa para ativos financeiros. No caso, o CDB é o mais comum. O CDB a gente fala mais nele. Quando você vai cotar um CDB no banco, quanto está pagando o CDB? Você vai num banco de primeira linha. Eu falo de primeira linha, Itaú, Santander, Bradesco. Bradesco.
Banco do Bradesco, Brasil. Santander, Banco do Brasil, Caixa, são bancos de primeira linha. Então, esses bancos, eles são muito capitalizados. Então, eles não precisam de dinheiro se eles não estão emprestando. Se ele não precisa de dinheiro, ele não vai te remunerar. Então, você chega, por exemplo, às vezes num banco e fala assim, eu tenho 3 milhões, mas eu quero que você me pague 105% do CDI. Então é melhor ir num banco menor. Sim. Para você ter uma taxa maior. E hoje a gente tem várias opções. Com essas corretoras Banco que a Inter, gente tem hoje, Nubank, Omni, CBA, Indusval, Daicoval. Indusval. Então, o que são bancos de... Aí a gente entra o seguinte, banco de segunda linha. André, mas e se esse banco quebrar? Tem o risco? Gente, tem. Tudo tem risco. Tudo tem risco, tá? Aí entra uma segunda coisa, que é o quê? Fundo garantidor de crédito. Eu ia te perguntar isso. Então, para quem tem investimento no CPF, naquela instituição, até 250 mil, ele tem a garantia do fundo garantidor de crédito. Então, André, então eu tenho... pega a maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Então, a pessoa pode diversificar. Entendeu? Não, mas eu prefiro ficar no banco A, que é de primeira linha, me pagando 90% do CDI, do que eu ir para o banco I, que me paga 140% porque ele é de segunda linha. Porque normalmente o de segunda linha ele precisa de fazer funding, né? Que é o quê? Que é ter recursos para ele movimentar outras coisas. Um Itaú não precisa de funding, um Bradesco não precisa tanto de funding, porque eles são bancos bem capitalizados, bem capilarizados. Entendeu? André, então por isso que eles pagam menos. Legal. Algumas perguntas de ordem prática, e são debates que às vezes a gente tem, que é o seguinte. Pensando em finança pessoal, automóvel, financeiramente, tê-lo ou não tê-lo? Então, tá aí uma questão que está muito na moda, essa pergunta. Já foi-se o tempo de que a gente ter um carro era um patrimônio. Hoje em dia, ele se tornou um passivo. Hoje em dia, ele é um passivo. Tá? Por quê? Você tem a despesa, dependendo da onde você mora. Às vezes você tem uma vaga de garagem. Você tem 2 carros, você vai ter que alugar uma outra garagem. Tá? Aí você tem seguro, você tem IPVA, você tem manutenção. Então, só aí você já tem aquela despesa. De novo, eu tenho um IPVA, não vai ser minha surpresa. Não, cara, você já sabe que você vai ter aquela despesa. E muita gente, então, a maioria das pessoas, tem a prestação ainda do carro. Ainda tem outra, entendeu? Eu quero ter uma BMW, uma Mercedes, tal. Cara, você tem dinheiro para comprar à vista esse carro? Não, mas meu salário aguenta pagar. Cara, aí eu falo aqui a pergunta, cara, você precisa ter uma Mercedes? Você precisa ter um carro ou você precisa ter uma Mercedes? Porque eu falo, cara, tem problema em ter uma Mercedes? Cara, nenhum. Cara, é seu gosto. Sabe? Não, André, eu vou ficar feliz em ter uma Mercedes. Cara, ótimo. Não, eu vou ter uma Mercedes porque meus amigos têm. Cara, primeira coisa, você tem a mesma condição dos seus amigos? Às vezes seu amigo é milionário lá, ele ganhou a Mercedes. Aí você anda com ele, não, eu vou financiar uma Mercedes. Cara, tá discrepante. Aí o quê? Ele se torna um passivo grande. E aí você vai perder dinheiro. Eu tô falando isso de novo, gente, por experiência também. Entendeu? Carro zero. Cara, todo mundo tem um sonho de ter um carro zero, todo mundo acha que merece ter um carro zero. Por quê? Emocional. Eu vou ficar satisfeito, eu vou me realizar comprando um carro zero. Mas saiba que economicamente isso não é viável mais. Financeiramente não vale a pena. Eu gasto, se eu optar por só rodar de Uber ou de aplicativos ou de táxis e eventualmente alugar um carro quando eu precisar, se botar na pontinha do lápis, financeiramente é melhor do que ter um carro. Dependendo da distância de como você utiliza carro, vai ficar inviável. Eu fiz esse cálculo quando eu estava trabalhando em Belo Horizonte, eu fiz esse cálculo. Pela quilometragem que eu rodava, estava ficando elas por elas. Então eu fiz cálculo. Se eu for de Uber todo dia, aí eu tô falando de Uber, tá? Porque a gente tem um outro problema aqui também, que é o meio de transporte. Claro, se a gente tivesse um transporte público bem mais eficiente, cara, aí era outra questão. Eu não faço a menor questão de carro. Então, eu falo que se depende muito do que você... Eu rodava, por exemplo, 100, 120 km por dia, tá? Então, que na minha conta ainda compensava eu ter o carro disponível aqui. Tudo na ponta do lápis. Agora, você anda quantos quilômetros por dia de carro? 10 quilômetros por dia de carro? Hoje já tem aplicativos que fazem esse cálculo para você.
Você entra lá e joga o aplicativo, quanto que você roda, quanto que é o carro que você tem. Ele vai te falar, se você for de Uber, a média que você vai gastar, se você for de transporte público, entendeu? André, Aí vai depender disso. eu já descobri para quem que eu posso pedir dinheiro emprestado aqui. O Wiki está fazendo a seguinte pergunta. Ele está com R$ 200.000 parados no Itaú e o Itaú quer botar no CDB. Ele está perguntando se ele pode fazer. O que você aconselha ele a fazer com esses R$ 200.000? Primeira coisa, qual que é o objetivo dele para esse dinheiro? Primeira coisa, ele tem que saber isso. Qual que é o meu objetivo? Eu vou usar ele para mim comprar agora um apartamento? Eu vou usar ele para me comprar um apartamento daqui a 5 anos? Não, esse dinheiro é minha reserva para aposentadoria. Então, na hora que a gente vai aplicar o dinheiro, eu tenho que saber meu objetivo. A primeira coisa é eu saber meu objetivo. Tá? Um CDB do Itaú, cara, é bacana um CDB do Itaú. Tá? É bem conservador, D mais um. É um conservador, D mais um, você tem liquidez e tudo, você tem um banco de primeira linha. Tá? Eu falo que eu saí do Itaú, eu tenho um grande apreço pelo banco e tudo. Agora, você quer o que com esse investimento? Qual que é o seu perfil? É reserva de emergência. Reserva de emergência. Então, ele vai entrar naquele cálculo dele lá. Entendeu? Qual que é a despesa dele? De repente, ele não precisa deixar os 200 mil no CDB. Ele pode tirar desses 200 mil 6 vezes a despesa dele e o restante põe ele no pode CDB, ser um pouco mais arrojado. Aí ele pode. Aí vamos ver como é que é o perfil dele. Entendeu? Como é que é o sentimento. É que eu falo que perfil é o sentimento. Né? Porque eu poderia falar assim, divide ele, põe 50 mil num CDB, né? 25% no CDB, põe mais 10% numa renda variável e põe mais 40% num fundo aí moderado. Cara, qual que é o sentimento que você vai ter a hora que aqueles 10%, aqueles 20 mil, passar para 18%? Tem que ter estômago. Exatamente. Eu tenho amigos então, que perderam não, né? Mas tiveram uma desvalorização significativa nesse período agora. E aí eu quero até aproveitar esse ensejo. Os fundos imobiliários, né, com a queda da taxa de juros, com o reaquecimento da economia que veio, eles viraram meio que uma grande vedete assim, dos investidores, dos rentistas e tudo mais. Eu queria que você dissesse pra gente o que é um fundo imobiliário, não é? E até que ponto vale a pena nesse momento, talvez para o Ike que está nos vendo aí, que a esposa está dizendo que ele é conservador, até que ponto vale a pena ele pegar uma parte desse valor e botar num fundo imobiliário? Ou ele, ou quem esteja nos assistindo. Tá. Vamos lá. Fundo imobiliário. Então, o que é um fundo imobiliário? O Ike, vou usar o exemplo dele, se ele me permite, tá? R$200 mil. Ele teria condição de ser sócio hoje com R$200 mil de um shopping? Com 200 mil? Dá para comprar um shopping? Não dá. Né? Agora, se eu pensar em fundo imobiliário, eu posso ser sócio de um shopping. Então, o fundo imobiliário ele serve para quê? E a gente aglomera pessoas, tá? Para quê? Forma um fundo e esse fundo ele faz a aquisição de um ativo. Então, fundo imobiliário, a gente tem 3 tipos de fundo imobiliário. Ele faz a aquisição de um imóvel. Ou de um papel. Imóvel, ou papel, ou até outro fundo imobiliário. Então são 3 tipos. Então eu posso ter um fundo de tijolo, tá? Que é o quê? Que é prédio, galpão, shopping, né? Sala. Então esse aqui sala, é um tipo de fundo, é aquele físico. Você pega lá, tem a parede, tá? Eu posso ter um fundo imobiliário de papel, tá? Que é o quê? Eu tenho um shopping e esse shopping vai fazer uma expansão. O BH Shopping vai construir o 5º andar. Ele tem dinheiro? Não tem não. Mas ele tem o quê? Ele tem o aluguel das lojas. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele vai numa securitizadora, tá? A securitizadora vai funcionar, vamos pôr bem grossamente, tá? Como se fosse um banco, tá? Bem a grosso modo, tá, galera? Não tô falando que é banco, não. E ela vai transformar aquele aluguel em dinheiro para o shopping fazer a construção. Então daí que vem o quê? O papel, fundo de papel. Então o quê? Eu tenho um fundo que tem papel com garantia dos aluguéis do shopping. Tá claro? Sim. Aí claro? Você tem um tipo de fundo imobiliário que compra esse papel. Exatamente. Aí o fundo fica com esse papel e empresta. E a terceira categoria, ele compra que é um fundo de cotas de um outro fundo. Que já existe. Então eu posso comprar um cota de um fundo que é de tijolo ou um cota de um fundo que é de papel. Isso vai muito do quê? Da estratégia do gestor. Então quando eu vou entrar num fundo imobiliário, eu tenho que saber também o que eu quero. Eu quero ser rentista. Rentista é quem recebe todo mês uma graninha, tá, galera? Ou de qualquer tipo de investimento,
tá? Eu pus meu dinheiro lá e eu vivo daquilo lá, eu sou rentista, pronto. Né? Esse é um exemplo. Então, o que eu quero? Eu quero comprar um fundo para eu ter valorização do meu dinheiro, ou eu quero ter uma renda de aluguel maior todo mês. Então, são duas estratégias. Tá? Então, na hora, aí você vai olhar o quê? O gestor. Esse gestor aqui faz o quê? Você vai olhar o prospecto do fundo, né? Você vai ver, ó, esse fundo aqui ele teve valorização. Por quê? Porque eu comprei, foi um prédio comercial, tá? Eu comprei e veio grandes empresas e alugou o prédio inteiro. Então, o quê? Você acabou tendo uma valorização do ativo. Aquela E aí sala todo que mês valia... cai na sua conta um Isso. percentualzinho e ainda valoriza o seu papel, o seu pedacinho do prédio, ainda valoriza. Exatamente. Então você comprou uma cota. Hoje você pode comprar a cota de fundo a partir de R$100, tá, galera? Então pra você ver como é que está acessível isso, tá? Então Até você menos, comprou há hoje. cotas de R$50, 80, claro que de fundos, né, não tão bons, mas enfim. Então você Com compra lá. pouco Você tem dinheiro uma. dá pra. Então você tem uma cota, você tem R$100. Você é dono de um pedacinho de uma sala, cara. Às vezes o Google é seu cliente e você não sabe. Entendeu? A XP é seu cliente, você não sabe. Então o quê? Você comprou, a sala valia 100 mil, aí lotou e tal, em torno lá, fez um metrô lá do lado, tal, valorizou, passou a valer 200 mil aquela sala. Aquela cota sua que era R$100, ela passou a valer 200. E aí você tem o quê? Você tem uma porcentagem da sua cota. Tem fundo que paga 1% por mês, fora a valorização da cota. Né? Agora a gente está num momento complicado, deu uma desvalorizada e pronto, mas isso aí depende do objetivo. Então o quê? Um fundo imobiliário, ele é interessante também. Agora, Então, nesse lembrando... momento, o fundo imobiliário vale a pena estudar, avaliar, pode ser uma boa alternativa. Sei lá, o Pode IC ser. pegar cinquentão e falar assim, vou botar em fundo imobiliário. E ele dá uma Isso. estudada e distribui nos fundos lá. Isso, ele vai ter uma rentabilidade. Agora, lembrando, fundo imobiliário, gente, ele pode ter rentabilidade, né? Ele pode ter valorização negativa também. Tá? E lembrando que você está comprando cota, e se você precisar desse recurso de uma hora para outra, você pode também pegar uma hora de desvalorização da cota. O Carlão está perguntando aí. O cara foi mandado embora, pegou a rescisão. Ok. Aonde que ele bota essa grana até conseguir um outro emprego? Então, Fundo imobiliário não, porque a primeira coisa é saber qual que é a despesa dele. Pronto. Despesa mensal. Ele tira 6 meses de despesa. Tira 6 meses da despesa dele e põe lá num CDB, num fundo DI. Pronto. Tá? Dê mais um. Quer dizer, no dia seguinte o dinheiro está na conta. O dinheiro está na conta. Depois disso, sempre, gente, sempre, análise de perfil. Isso aí a gente chama no mercado, chama suitability. Que é você fazer. A gente não pode ter nenhum tipo de investimento sem que o cliente tenha feito essa análise de perfil. Eu não posso virar aqui agora para qualquer pessoa, tá? E virar e falar assim, não, vem cá, aplica seu dinheiro aqui nesse fundo X. Se essa pessoa não tiver lá a análise de perfil dela feita, tá? E ela tem que assinar, André, meu perfil é conservador, o IC, perfil totalmente conservador. Para ele aplicar num fundo imobiliário, ele vai ter que assinar um termo de que ele está ciente, de que ele é conservador, mas que ele está ciente de que ele está aplicando num fundo que pode ter rentabilidade negativa. Tá? Então, respondendo ao Carlan, a primeira, aí guarda o dinheiro da Fórmula 1, hein, Carlan? Esse aí não pode faltar, não. Que tem a Fórmula 1, né? Esse ano. Que Deus ajude que tenhamos Fórmula 1 esse ano. Exatamente. Então, a primeira coisa é despesa, dentro do planejamento, a despesa, guardar esse dinheiro e depois ver o seu perfil e aí vão ter várias opções. Né? Hoje o mercado para investimento, eu falo que ele está muito bacana, porque a gente tem muito investimento legal. Antigamente você tinha só um CDB, tinha um RDB na época e a poupança. E, por exemplo, os nossos pais foram acostumados com a poupança. André, desculpa te cortar, claro. Porque daqui a pouquinho o Instagram acho que vai derrubar a gente. A Vai audiência derrubar tá a gente. boa, o papo tá legal. Galera que tá vendo a gente, topam, se o André puder, a gente quebrar esse nosso bate-papo, conversar mais meia horinha, dar uma esticada, além de uma hora? Por mim tá legal. É possível pra você? Você tá tranquilo? Claro. Galera, então vamos fazer o seguinte. A gente tá com uma audiência boa, o pessoal tá perguntando. Eu vou dar uma quebrada aqui pro Instagram não derrubar a gente. Vou gastar de 3 a 5 minutinhos pra voltar, para eu poder salvar esse vídeo, viu, galera? Porque o pessoal tá perguntando aí, inclusive a Cris Biologia e tal. Esse vídeo, sim, tá sendo gravado.
ele vai pro meu canal no YouTube, Gustavo LP Souza. Eu vou mandar ele pro André também. O André vai colocar no canal do YouTube dele. Vou colocar no meu canal também. Então, sem nenhum trocadilho, o André vai colocar no canal dele. Então, esse vídeo ficará disponível, galera. Então, vamos lá. Eu vou cortar esse vídeo agora. Eu vou gastar um tempinho só para eu não perdê-lo. 3 a 5 minutos. Não mais do que isso. Fica no IGTV também. Não mais do que isso. E daqui a pouco eu volto, tá? Então, fiquem atentos. Estamos voltando, André, hein? 2 motivos. Não vai nem no banheiro. Segura aí. Só vou tomar água. Então, vai lá pegar água.